Muito bem. Semana que vem nós vamos iniciar, e eu já dou minha palavra inicial aqui, vamos falar nos avisos depois, uma nova série de sermões, uma nova série nas 7 igrejas do Apocalipse. Então nós convidamos a igreja, os irmãos, nós vamos anunciar isso nos meios sociais, para que a igreja faça parte. Vamos estudar os primeiros 3 capítulos do último livro da Escritura de Apocalipse, que diz respeito às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vamos iniciar essa série. Hoje eu convido a todos a que abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e faremos a leitura dos versos 15 a 23. Efésios, capítulo 1, dos versos 15 a 23. Diz assim a palavra de Deus: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esta é a leitura da palavra de Deus. Queridos, nós queremos meditar nessa manhã a respeito desta oração, ou desta intercessão do apóstolo Paulo pelos Efésios. Como é que nós podemos aprender com esta oração de Paulo? Nós oramos muito. Nós esperamos que a igreja ore, que os cristãos tenham uma vida de oração. Jesus nos ensinou um modelo de oração. Tem muitas orações no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento. E na liturgia nós vimos uma delas. É de John Bunyan, que é um dos conceitos mais ricos sobre o significado de oração e sobre a experiência cristã. John Bunyan foi aquele escritor do Peregrino, que ele trata alegoricamente da trajetória do cristão até a cidade celestial, aqui nesse mundo. E em um de seus livros, Bunyan, ele mostra como os puritanos eles associavam a oração com a missão e com a vida comunitária da igreja. Ele escreve assim: oração é um sincero, sensível e afeiçoado derramar do coração ou da alma a Deus, através de Cristo, no poder do Espírito ou na assistência do Espírito Santo. E ele diz que tais coisas, como Deus tem prometido, ou de acordo com a sua palavra, existem para o bem da igreja, com submissão, em fé, para com a vontade de Deus. Esse é um dos textos mais conhecidos de Bunyan, o prisioneiro. A oração, a súplica, ela é um meio de graça, é uma disciplina espiritual, que ela visa a comunhão com Deus, ela visa o relacionamento com o Senhor, quebrantamento diante de Deus, ela visa o crescimento, a edificação, a intercessão da igreja também. E é por essa razão que nós esperamos que todo cristão ele mantenha uma vida de oração, uma vida prática, devocional de oração, porque é uma parte essencial da vida cristã.
Na liturgia, nós meditamos na oração que Jesus nos ensinou e que Ele deixou como modelo, meus irmãos. Mas o objetivo aqui nessa manhã é nós aprendermos alguns princípios, algumas lições com a oração de Paulo pelos Efésios. Tamanho a importância desse meio de graça. Aprenderemos aqui algumas coisas importantes, como por exemplo, o fato de que algumas coisas são importantes na nossa vida. Muitas coisas são importantes, mas outras são essenciais. Outras são de ordem primária, especiais, essenciais. E nós, como cristãos, precisamos ter esse discernimento, esse entendimento espiritual. Muitas decisões que nós tomamos na nossa vida, e isso faz parte das nossas orações, às vezes elas estão um pouco aquém, porque nós não conseguimos mensurar o que é importante, o que não é importante, mas o que é essencial para a nossa vida, coisas das quais nós não podemos viver sem. E é isso que nós queremos meditar nessa manhã. Apenas uma breve introdução aqui para nós nos situarmos no raciocínio de Paulo. Paulo ele é o escritor dessa carta e ele escreveu da sua primeira prisão em Roma. Paulo está preso aqui, talvez do ano 60 a 62, depois de Cristo. Ele escreve a Éfeso, que era a capital da província romana da Ásia. As igrejas que nós vamos estudar do livro de Apocalipse, Éfeso era a capital, era a central, é dali que saiu o evangelho para as igrejas da Ásia. Paulo passou algum tempo naquela cidade. Era um rico centro comercial, conhecida também, não só por isso, mas por suas artes mágicas, pela feitiçaria que havia na cidade. Naquela cidade havia um templo chamado da deusa Diana, ou Afrodite, e que era adorado com muito zelo pelos efésios. E Paulo passa algum tempo naquela cidade, na sua segunda viagem missionária, está registrado no livro de Atos, no capítulo 18. Na segunda viagem, melhor dizendo, ele faz uma visita rápida. É na terceira viagem que Paulo ele vai a Éfeso, porque antes, o que acontece? Ele dá uma pequena passagem na segunda viagem missionária, ele sai da cidade e quando ele sai de Éfeso, quando ele parte de Éfeso, ele deixa 2 colaboradores seus lá, que é Priscila e Áquila, e para continuar o seu ministério. Na terceira viagem, Paulo retorna lá, no ano 53, talvez 54, até o ano 57, ele passa quase 3 anos lá, estamos em Atos 19, capítulo 19, e ele utiliza ela como base missionária das suas atividades missionárias naquela região. O evangelho é rejeitado pela sinagoga em Éfeso. Paulo passa a pregar na escola de um homem chamado Tirano. 2 anos fica pregando lá e um grande impacto causa naquela cidade. Muitos rejeitaram as práticas pagãs, a ponto de alguns artífices iniciarem um tumulto contra Paulo, porque isso combateu ou estragou o comércio da cidade de ídolos, que eram relicários da deusa Diana. Você encontra isso no livro de Atos. E isso, a pregação do evangelho estava ameaçando aquilo ali. E Paulo ele tem que sair da cidade. Mais tarde ele está retornando a Jerusalém, se encontra com os presbíteros de Éfeso, dá algumas instruções. Em Jerusalém, Paulo é preso no templo. Paulo é enviado a Cesareia, passa 2 anos em Cesareia, porque ele tem cidadania romana, ele apela diante do imperador para ser julgado perante o imperador. Ele está percebendo que tem um complô para tirar a sua vida. E o imperador manda, então, de Cesareia, ele é enviado a Roma, então, onde ele chega algemado. E Paulo agora está preso em Roma, em custódia, aguardando o seu julgamento diante do imperador, não como punição, mas eles mantinham os criminosos em custódia, numa casa alugada. E Paulo escreve essa carta aqui, que era uma carta circular, para várias igrejas daquela província da Ásia Menor, da qual Éfeso era a principal. E essa carta aqui, queridos, trata de ensinamentos gerais relacionados à igreja. Ela é uma carta, assim,
eclesiológica. O assunto é eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Talvez um dos textos, se não o mais importantes, a respeito da igreja. E como costume de Paulo, os 3 primeiros capítulos, ele fala de doutrina. Capítulos 1, 2 e 3. E capítulos 4, 5 e 6, ele fala de prática. Como é que eu posso aplicar essas doutrinas na nossa vida? Aqui onde nós estamos, lembrando que Paulo está preso, mas antes de orar, dos verso 15 do capítulo 1, antes de Paulo descrever as doutrinas, dar sequência nas doutrinas da fé, e expor como essas verdades espirituais devem ser colocadas em prática, ele fala de muitas coisas: santidade da igreja, unidade da igreja, a nossa luta contra principados e potestades, dos capítulos 4 a 6. Paulo, ele inicia os capítulo 1, dos versos 1 a 14, ele rompe com uma doxologia de louvor, aqui, a Trindade Santa. Ele louva ao Deus Pai, ele louva ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, e ele vai expor o plano eterno de Deus aqui. Como é que esse plano foi elaborado na eternidade e como é que esse plano foi cumprido. Paulo vai expor o que Deus fez por nós. Ele rompe em louvor por causa disso. O quem nós éramos e quem nós somos em Cristo, onde nós estávamos e onde nós estamos em Cristo. Você vai ver que ele inicia dos versos 1 a 14 com o propósito. Ele inicia falando da obra, do plano redentor de Deus, com o propósito de os efésios compreenderem a obra de Deus. O que é que Deus havia feito a respeito deles, ou na vida deles. Ele diz que, aqui, é o que nós chamamos da economia da salvação, dos versos 3 a 14. Ele diz que Deus Pai elegeu, a partir do verso 3, um povo na eternidade, antes da fundação do mundo, e do qual muitos efésios faziam parte desse povo, e que Deus, a partir do verso 6, do verso 5, ele predestinou esse povo para ele, por meio de Jesus Cristo, que na plenitude dos tempos veio a esse mundo e redimiu esse povo por meio do seu sangue na cruz, e que, a partir então do verso 12, ele diz que o Espírito Santo, então, pela pregação da palavra, do Evangelho da salvação, ele chama esse povo que o Pai elegeu na eternidade, pelo qual o Filho, a segunda pessoa da Trindade, morreu no tempo e na história. A terceira pessoa da Trindade chama esse povo eficazmente para a salvação, por meio da pregação do Evangelho, e sela esse povo para o dia da redenção. É isso que ele diz aqui dos versos 13 a 14. Em quem também vós, depois de ouvires a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui na língua grega há um concomitante. O ato de crer e selar acontece na mesma hora. Quando você creu no evangelho da salvação, você é selado com o Espírito Santo. E ele diz que esse Espírito é o penhor. Verso 14, é a garantia da nossa herança. É ele que é propriedade exclusiva do governo de Deus. Nós somos selados pelo Espírito até o resgate da sua propriedade. Aqui ele aponta para o último dia. Dito isso, Paulo termina de expor o que ele chama no verso 9 de desvendamento do mistério da sua vontade. Algo que não estava totalmente revelado no Antigo Testamento, Paulo chama isso. Ele faz esta oração de intercessão por esses cristãos. É importante entender isso, porque Paulo vai orar agora por eles por iluminação. Por que Paulo ora por isso agora? Porque o que é essencial na nossa vida? Paulo vai orar por iluminação. Vocês precisam compreender essas coisas. Porque às vezes nós canalizamos a nossa vida para tantas outras coisas, não é verdade? As nossas orações, Paulo vai orar aqui por aquilo que é essencial na vida cristã. Por isso que é importante entender o contexto. Essa oração aqui, dos versos 15 a 23, ela é uma espécie de parênteses, até o capítulo 2, verso 1. O capítulo 2, verso 1 está ligado ao verso 13 e 14, em que Paulo disse isso. Vocês ouviram o Evangelho,
creram foram selados pelo Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança. Ele vos deu vida, capítulo 2, verso 1, quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Ele está ligado ao verso 13 e 14, o capítulo 2, verso 1. Mas antes de dizer como é que Deus nos salvou, nós estávamos mortos, e Ele nos deu vida, Paulo vai orar por eles. Eu quero orar antes, para que vocês entendam isso, para que vocês compreendam o que de fato Deus fez. O que ele está mencionando dos versos 1 a 14. Então esse é o sermão dessa manhã. Paulo primeiro, versos 15 e 16, ele dá graças a Deus pela vida da igreja. Ele expressa a sua alegria, satisfação pela fé deles e pelo amor fraternal entre eles. E dos versos 17 a 23 é a oração de Paulo. E é isso que nós queremos meditar aqui rapidamente com os irmãos. Primeiro, então, Paulo inicia mostrando mais um propósito da carta, versos 15 e 16, que é dar graças a Deus pela a igreja. Veja o que ele diz aí, verso 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, verso 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Quando ele diz aqui o por isso, ou por esta razão, ele está introduzindo o que ele disse anteriormente, dos versos 13 a 14. Vocês creram, foram selados pelo Espírito da promessa, que é a garantia da herança de vocês. Por isso, por essa razão, então ele vai introduzir o que ele vai dizer. Tá? E ele utiliza aqui algo interessante. Ele diz, eu tenho ouvido, não é isso que ele diz aí, verso 15? Eu tenho ouvido a fé que há entre vós. Essa expressão aqui de Paulo, esse verbo, ele sugere algumas coisas. Lembra que eu disse que Paulo plantou a igreja em Éfeso? Atos capítulo 19, ficou quase 3 anos lá. Mas aqui pode sugerir que esta deveria ser, primeiro, uma carta circular, e não, quando ele diz eu tenho ouvido, e não especificamente a igreja de Éfeso, como por exemplo a carta aos Coríntios. Porque Paulo não havia, parece sugerir que Paulo não havia visitado, não só a Éfeso, mas também a igrejas que Paulo não havia sido visitado. Por isso que era uma carta circular. Alguns manuscritos mais antigos não trazem, no capítulo 1, verso 1, aos santos que vivem em Éfeso. Você não tem nos manuscritos mais antigos. Isso aqui. Então, possivelmente é uma carta circular. Por isso que ele diz, eu tenho ouvido a respeito da fé e do amor de alguns, porque Paulo somente ouviu falar da fé, mas não havia encontrado esses destinatários. Então pode sugerir isso também. E isso é digno de nota, porque Paulo passou 3 anos na cidade. E não ter mencionado nenhum nome dos efésios na carta aqui, exceto Tíquico, que é o portador da carta, que é quem vai levar a carta aos irmãos. Segundo, possivelmente essa aqui é uma razão, pelo tempo da estada de Paulo lá e o envio da carta, são mais ou menos 5 anos. Paulo deve ter escrito aqui entre 62, essa epístola, talvez uns 5 anos. Provavelmente a igreja cresceu em 5 anos, depois que organizou, em 5 anos ela cresceu, e Paulo não conhecia muitos cristãos daquela cidade, desde a estada dele lá. Então ele diz, eu tenho ouvido da fé de vocês no Senhor e do amor de vocês. Eu tenho ouvido nisso. Que fé é essa no Senhor Jesus? Essa fé é descrita por Paulo, essa é a fé autêntica, irmãos. Eu tenho ouvido a fé de vocês no Senhor Jesus. É a fé genuína, é a fé salvadora, é a fé na pessoa do Senhor. É a fé do verso 13, em quem também vós, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, vocês foram selados. Eu tenho ouvido que vocês creram de fato, depois que ouviram a palavra da verdade e foram selados pelo Espírito Santo. Eu não cesso de dar graças por vocês, porque essa é a fé verdadeira. Na pessoa de Jesus, no evangelho da salvação, oriunda da palavra da verdade. Percebem a estrutura? Primeiro, pregação
da palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? O evangelho da salvação. Então vocês creram, então vocês foram selados. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé bendita. E essa fé, ela é somente pela graça. É o que Paulo diz dos versos 1 a 14. Que fé é essa? Como é que se produz essa fé? Muito bem, o Pai elegeu um povo na eternidade, Cristo morreu por esse povo e o Espírito Santo chama esse povo eficazmente. Essa é a fé verdadeira. E ela é pela graça, porque ela faz parte dos planos eternos de Deus, da eleição soberana e eterna de Deus. Por isso que ela é pela graça, que é o que ele vai dizer no capítulo 2, verso 8. Veja aí, que é o que Paulo vai dizer, como é que nós somos salvos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente, é dádiva de Deus, e não é de obras para que ninguém se glorie. Essa fé é genuína, diz Paulo, e ela é dom de Deus, é pela graça. Essa fé não é algo intrínseca do ser humano, porque as pessoas dizem assim, né? Mostre, ponha para fora essa fé que há dentro de você. Talvez você já ouviu até propaganda, né, de programa evangélico. Essa fé que tem dentro de você, expresse ela. Não é uma fé intrínseca, não é uma fé inerente ao homem. Essa fé é um dom de Deus. Porque senão seria obras. Se você pudesse produzir essa fé para crer e ser salvo, então a salvação não é por graça, mas é por obras. E a salvação é pela graça. O que é graça? É um favor imerecido, benevolente, amoroso da parte de Deus. João Calvino define brilhantemente a natureza da fé. Ele diz, veja o que ele diz, o que é fé, no livro das Institutas, no terceiro livro. A fé é um conhecimento estável e específico da vontade de Deus em relação a nós. Eu entendi isso. Da vontade de Deus em relação a mim. Por que eu entendi? Porque é um dom de Deus. Deus me deu ela. Na qual, estando baseada na verdade da graciosa promessa em Cristo, é ao mesmo tempo revelado em nossas mentes e selado em nossos corações pelo Espírito Santo. E a fé é um conhecimento da vontade de Deus e da sua obra em relação a nós, alcançado por intermédio da sua palavra. A pregação do Evangelho da verdade, da palavra de Deus, então ela traz um conhecimento da vontade de Deus em relação a mim. Eu sou um pecador, eu não posso nada e eu dependo da graça de Deus, então eu creio em Jesus Cristo. Mas é algo que é revelado a mim. Por isso que não é a todos. Paulo diz, eu não cesso de dar graças, porque eu ouvi falar da fé de vocês. É a fé bendita, é a fé genuína. E eu ouvi falar também do amor de vocês para com os santos. Vocês têm demonstrado amor uns para com os outros em toda parte. O amor fraternal, esse cuidado, essa demonstração de amor fraternal na igreja. Desde que eu ouvi falar disso, Paulo diz, eu não cesso, verso 16, de dar graças, fazendo menção de vocês na minha oração. Depois que as notícias chegaram a Paulo, da fé genuína e do amor fraternal dos irmãos, desperta a gratidão, desperta no coração de Paulo este entusiasmo, esta alegria. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que este romper em ação de graças de Paulo, esta satisfação, esta gratidão pela fé dos irmãos, pelo amor que ele percebe, que é resultado de quem... esse amor que ele percebe no meio da igreja, isso ele rompe assim porque é resultado de quem já foi alvo dessa graça. É resultado de quem já conheceu, já compreendeu os planos de Deus, descritos dos versos 1 a 14 aqui. Ele rompe então. Quando nós conhecemos a vontade de Deus e nós entendemos que nós fomos alvos do plano de Deus, alvo do plano de Deus, e que nós temos essa fé bendita, quando nós ouvimos falar que outros têm essa fé bendita e que foram alcançados pela graça de Deus, isso rompe em agradecimento a Deus, rompe em gratidão no nosso coração, por aquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. E é isso que nós encontramos na vida de Paulo.
Essa expressão de gratidão e de oração pelos Efésios, ele diz: eu não cesso de dar graças e fazer menção de vós nas minhas orações. Ela é mais notável à luz das circunstâncias. Nós estamos falando de um prisioneiro, de alguém que está preso. Se você estivesse preso, qual seria a sua reação? Se houvesse notícias, os irmãos estão crescendo na fé, Deus está salvando pessoas, e há amor no meio da igreja, e você está preso. Talvez você diria: eu tenho muita coisa a me preocupar agora, para estar pensando nisso. Eu não sei nem se eu vou morrer, porque a prisão de Paulo, nós sabemos pela tradição, pela história, que ele foi liberado, provavelmente, e depois ele foi preso quando ele foi executado na sua segunda prisão. Mas ele, prestes a bater de frente com o imperador, e poder ser julgado, sentenciado e morto, e ele diz: a minha alegria é que eu sei que Deus está operando, e tem gente salva, tem gente que com a fé verdadeira no Senhor Jesus, e o amor da igreja está exalando pela Ásia. Qual seria a sua reação? E ele faz isso com regularidade, né? Inicia o verso 16 dizendo: eu não cesso de dar graças a Deus por vocês. Eu não cesso. Uma regularidade, uma constância. Como a postura de Paulo é diferente de grande parte da nossa postura. Como é, queridos, dar graças a Deus pela fé dos irmãos, por aquilo que Deus tem feito, pelo amor demonstrado. Como é diferente, às vezes, a nossa vida. E nós nem estamos presos. Estamos bem livres. Esse é o resumo da primeira parte. Quando Paulo ouve a fé dos irmãos e o amor entre eles, produz ação de graças e produz orações. E agora, a segunda parte, nós veremos a oração do apóstolo Paulo. Quando nós examinamos a oração de Paulo aqui, dos versos 17 em diante, nós aprendemos sobre a natureza da oração, da intercessão eficaz e da intercessão que é essencial. Grande parte das nossas orações ficam aquém da intercessão eficaz ou são desfocadas daquilo que é essencial. Você vai concordar comigo nisso. São desfocadas. Aqui Paulo vai interceder por algo que é essencial na vida da igreja. E ele faz isso em 3 partes aqui. A primeira parte está dos versos 17 e 18 na parte A. Paulo ora para que Deus lhes conceda iluminação ou entendimento espiritual. Essa é a oração de Paulo. Vejam aí. Primeiro, a quem é dirigida a sua oração? Verso 17, parte A. Ele diz no 16, né? Fazendo sempre menção de vós nas minhas orações, a quem é dirigida? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Então, a quem Paulo se dirige? Ele se dirige ao Pai da glória. Ele chama aqui do Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele utilizou, se você ler o capítulo 1, diversas vezes essa expressão. Ele diz: bendito, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 6, para o louvor da sua glória. Verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Verso 14, em louvor da sua glória. Paulo, diversas vezes, ele faz isso. Por que Paulo se dirige a Deus assim? Porque quando ele se dirige a Deus, ele contempla o ser de Deus. Ele é o Pai da glória. Deus é o Pai da glória. É Ele quem elegeu um povo desde a eternidade. Versos 3 e 4. Então Paulo se dirige assim a Deus. Com qual alvo? Para quê? Qual é o alvo da oração? Na parte B do verso 17. Para que Ele vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Essa expressão, ela ainda, já mencionei para vocês, causa briga entre os intérpretes. Porque que espírito Paulo está trazendo aqui? O espírito de Deus ou o espírito humano? Para que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação.
A mesma palavra grega, que é pneuma. Ela é para espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, espírito humano, com E minúsculo, para vento, para respiração. É uma mesma palavra grega, pneuma. O ponto é que como é que a gente soluciona isso aqui? Nós temos evidências nas Escrituras de expressões similares ao Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito da adoção. Uma pergunta que eu faria é, quando Deus ilumina os olhos ou a mente de alguém, Ele faz por quem? Por meio de quem? Não é pelo Espírito Santo? João capítulo 14 e capítulo 15 diz isso, que o Espírito Santo é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, é aquele que nos ensina toda a verdade, é aquele que nos guia em toda a verdade, é aquele que nos faz lembrar de toda a verdade, é aquele que nos conduz à verdade de Deus. É Ele quem revela a verdade de Deus ao nosso coração. Então, tem um texto interessante, Isaías capítulo 11, verso 3, diz assim, você pode acompanhar, que é uma promessa a respeito do Messias que viria. Isaías capítulo 11, verso 2. Repousará sobre ele, sobre o Messias, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho de fortaleza. Repousaria sobre o Messias. Então, mesmo que aqui é o espírito humano, Deus concedesse espírito de sabedoria, esta é uma obra de Deus no homem, conceder esse espírito de sabedoria, essa sabedoria. O que Paulo está dizendo aqui, então? Eles haviam sido selados com o Espírito Santo da promessa, verso 13, quando eles creram. Agora, Paulo está orando para que haja uma operação do Espírito na vida deles, do Espírito de Deus na vida deles, para que eles fossem iluminados na mente, no coração. Ele fala aqui dos olhos do coração, no verso 18. Para que eles recebessem iluminação e recebessem sabedoria e entendimento espiritual para crescerem no pleno conhecimento de Deus. Essa é a oração de Paulo. Eu oro sem cessar a Deus, para que Deus traga iluminação à mente de vocês, ao coração de vocês, e conceda esse entendimento espiritual para que vocês cresçam no pleno conhecimento de Deus. Isso daria à igreja um conhecimento mais claro a respeito de Deus e profundo a respeito das verdades do Evangelho e desse plano redentor aqui apresentado por Paulo, dos versos 1 a 14. Provavelmente pelo contexto, é o que Paulo está dizendo. Deus elegeu vocês desde a eternidade, muitos de vocês. Cristo morreu por esses que o Pai elegeu, derramou o seu sangue. Deus predestinou vocês para Cristo. O Espírito Santo tem chamado vocês pela pregação do Evangelho, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Muito bem, que Deus conceda entendimento espiritual, iluminação na mente de vocês, para que vocês compreendam esse plano grandioso de Deus. Essa é a súplica de Paulo. Compreendam isso. Veja o contexto, verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração. É iluminação, que é o significado de revelação. É revelação aqui, eu sei que vocês estão acostumados a ouvir um bando de coisa a respeito disso. Mas revelação aqui não é ficar adivinhando o que está acontecendo na vida das pessoas. Tá? Não. Revelação aqui é iluminação, que é o paralelo. Tá? Se refere à iluminação, ao entendimento espiritual. Paulo utiliza essa palavra aqui, iluminados os olhos do vosso coração, porque é a maneira dele retratar o coração humano que enxerga iluminado pela luz divina. É só assim para você e eu enxergarmos. É isso que Paulo está dizendo. Para que então, iluminados os olhos do coração ou a mente, vocês compreendam as coisas espirituais. Compreendam a Deus, os planos de Deus, e isso motive a igreja a adorar a Deus, motive a igreja a entender esse plano redentor, motive a igreja a adorar a Deus pelas bênçãos recebidas, particularmente as espirituais, que está no verso 3, que em Cristo Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Nós somos abençoados com bênçãos espirituais.
Está no verso 3. Compreendam isso, para que vocês continuem amando uns aos outros. Nós só enxergamos a Deus claramente, queridos. Nós só enxergaremos as verdades de Deus. Nós só compreenderemos o plano redentor de Deus, iluminados pelo próprio Deus. Deus tem que vir com iluminação. Fora da obra do Espírito de Deus, os olhos do coração, que é o termo que Paulo utiliza aqui, são cegos. São cegos. Por isso que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, Paulo diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, e lhe parecem loucura, porque estas coisas só se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Sem a iluminação do Espírito, há uma cegueira. Por isso que eu disse para vocês, esta oração de Paulo pelos Efésios, ele faz isso porque ele vê algo como essencial para a vida dos cristãos, assim como é para as nossas. Essencial. Alguém ora assim? Alguém ora assim ainda hoje? A fim de que possamos ser mais gratos a Deus pelo pleno conhecimento de Deus, para louvar mais a Deus, para praticar a obra de Deus, a prática cristã, para compreender o plano de Deus, as verdades eternas de Deus. As orações dos evangélicos brasileiros têm sido canalizadas em outras prioridades, outras coisas. 20 minutos de oração, 18 minutos é petição, e geralmente são coisas materiais. Geralmente são coisas materiais. Quantos cristãos, queridos, estão presos no erro religioso? Estão dentro da igreja, mas presos no erro religioso, porque falta iluminação da mente para compreender a Deus e as coisas de Deus. Estão cegos, sofrendo por falta de discernimento espiritual, cometendo erros por falta de entendimento, mesmo que não dolosamente. Sem entendimento espiritual. Cristãos que nunca crescem, falta iluminação para o pleno conhecimento de Deus, falta oração. Nossas orações estão desfocadas daquilo que é essencial. E às vezes o cristão não cresce, e não cresce mesmo. Nós temos aí, né? Nós temos a prova diante de nós, né? Essa é a primeira parte do sermão. Versos 18 e 19, Paulo explica, então, primeiro, eu disse que era 3 partes aqui a oração de Paulo. Primeiro, ora por iluminação. Segunda parte, versos 18 e 19, Paulo explica o propósito da iluminação, ou seja, por que orarmos, ou por que termos os olhos do nosso coração iluminados, ou a mente iluminada. Veja, ele diz aí, no verso 18, primeiro, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Que Deus ilumine a mente de vocês, primeiro, para que vocês entendam e saibam qual é a esperança do chamamento de vocês. Por que é que Deus chamou vocês? Que está nos versos 13 e 14. Vocês foram chamados pelo Espírito, pela pregação do Evangelho, e foram selados. Que Deus abra o entendimento de vocês, para que vocês entendam a esperança do chamamento. Qual é a esperança do nosso chamamento? A vida eterna. Compreendam isso. Como cristãos, podemos esperar muitas coisas, como indivíduos, mas uma é comum a todos nós, é a vida eterna, é a salvação eterna. Isso nós precisamos saber, e é isso que nós precisamos, onde nós precisamos depositar a nossa esperança. E essa esperança, quando a Bíblia trata de esperança, não é nos termos ocidentais nossos. Quando nós falamos de esperança, é algo que nós não sabemos se irá acontecer e nós não temos certeza. O Novo Testamento, quando fala de esperança, é algo concreto. É algo que eu espero que vai acontecer. Ele já vai acontecer, eu apenas aguardo esse dia. Então, a minha esperança, porque eu sou selado, é a vida eterna.
E qual é o sólido fundamento? O verso 13 e 14. Primeiro, o chamamento eficaz, ele falou aqui, para saber a esperança do chamamento de vocês, verso 13, e o selo do Espírito, e verso 14, a promessa infalível de Deus. O Espírito é a garantia da herança. O Espírito é a garantia da eternidade de vocês. Essa é a primeira razão que Paulo dá para termos os olhos do nosso coração iluminados. A segunda, está no verso 18 ainda, ele diz, para saberdes qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo utiliza umas frases assim que a gente tem que cavocar para entender o que ele está dizendo, né? É impressionante. Às vezes é uma sentença, só para vocês entenderem, dos versos 3 a 14 é uma sentença só na língua grega. Você percebe que não tem ponto. Não tem ponto. Na língua grega é como se Paulo começasse falando, e ele fosse falando, e encerrasse no verso 14, em louvor da sua glória. É uma sentença só. Então, às vezes, é difícil compreender o que Paulo está dizendo. Mas a riqueza da glória da sua herança, nos santos, é o seguinte. Assim como a vocação eficaz, o chamamento, ele é de Deus, ele é feito por Deus, a herança também foi dada por Deus. Paulo aqui se refere às maravilhosas riquezas que acompanham a salvação. Vocês precisam entender isso. Efésios. As riquezas que acompanham a salvação, particularmente aquelas que serão concedidas no final dos tempos. Ressurreição dos mortos, novo céu e nova terra. Compreendam essas riquezas. Ela é uma herança porque ela é fruto da graça de Deus. Ela é fruto da misericórdia de Deus dada àqueles que Ele quis eleger na eternidade. Versos 3 e 4. E ela é uma herança que será desfrutada na presença de Deus e na companhia de todos aqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por Deus. Isso é uma herança, e essa é a oração de Paulo, porque nós somos herdeiros. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, que nós somos co-herdeiros com Cristo. E a nossa herança é essa. E é por isso que Paulo ora, que Deus conceda iluminação a vocês, entendimento espiritual quanto à glória da herança de vocês. Terceiro, verso 19. Para saberdes qual a suprema grandeza do seu poder, e para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Mais uma frase de Paulo, né? Quando ele usa o termo aqui, eficácia da força do seu poder, essas três palavras utilizadas aqui, quando juntas, quando elas são na mesma sentença, acumuladas, não é possível nem determinar a precisão delas. Poder, dynamis, ou dinamel, a palavra aqui que vem de dynamis, esse verso está ligado ao anterior. O verso 19. Em que sentido? Ou seja, esse poder milagroso aqui, para que vocês compreendam a grandeza do poder de Deus, que Paulo quer que os efésios conheçam, foi esse poder supremo, por isso que está ligado ao verso anterior, que chamou vocês, que perdoou vocês e que selou vocês para o dia da redenção, e é a causa do cumprimento da nossa esperança, da nossa herança. Então perceba a construção de Paulo. Para que ter os olhos do coração iluminados? Para que iluminação? Para que vocês saibam, entendam a esperança do chamamento de vocês, a vida eterna. Para que vocês conheçam as maravilhosas riquezas que acompanham essa salvação, particularmente a vida eterna, no final, no último dia. E para que vocês conheçam a suprema grandeza do poder de Deus, a eficácia desse poder. O mesmo poder que chamou vocês, que salvou vocês, que perdoou vocês, que selou vocês com o Espírito Santo e que é a causa da nossa herança. Esse poder, para com os que cremos, esse poder exercido para com aqueles que creram. Nós fomos alvos do poder de Deus em seu plano glorioso. E é isso que Paulo pede, ora, intercede a Deus pelos efésios, que ilumine os olhos dos cristãos, a fim de que eles pudessem compreender a infinidade do poder milagroso de Deus que agiu em favor deles. Irmãos, é só orando a Deus por isso.
Só orando a Deus por isso, para que Deus nos conceda isso. Entenda o poder de Deus que agiu e que está agindo no mundo, cumprindo todo esse plano redentor aqui. Para que eu e você compreendamos o poder que foi dispensado e que está agindo no mundo, é por meio da oração. Senhor, ilumine os olhos do teu povo para que eles compreendam a infinitude do poder que agiu. Deus Criador, que criou o mundo, que controla o universo, que é soberano nas ações das suas criaturas, seja elas boas ou más, um Deus que planejou, elaborou um plano desde a eternidade e que conduziu o mundo para a chegada do seu Filho, na plenitude dos tempos, onde ele no altar da cruz do Calvário morreu por esse povo, que o Pai elegeu na eternidade, e o Espírito Santo da promessa vem pela pregação do Evangelho, chamando esse povo eficazmente, selando esse povo e garantindo a entrada desse povo no novo céu e na nova terra. Paulo ora por eles. Eu oro a Deus para que vocês compreendam, para que vocês saibam desse poder, da infinitude, da grandeza e da eficácia desse poder que está operando. Eu creio que é disso que nós precisamos. E em terceiro lugar, da oração de Paulo, Paulo explica qual é a dimensão desse poder, versos 20 a 23. Veja, ele falou, né? Eu estou orando para que vocês compreendam a grandeza desse poder. Ele vai falar da dimensão desse poder agora. Veja aí. O qual, verso 20, esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Resposta de Paulo. Qual é a dimensão desse poder? É o mesmo poder que foi manifestado em Cristo. É o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. É o mesmo poder que fez de Cristo exaltado à sua direita. E esse poder é o poder equivalente que o Senhor fez por nós, fez em nós e é a prova do que Ele pode fazer. O poder que salvou vocês, que chamou vocês, que selou vocês e que garantiu e que garante a eternidade é o mesmo poder que Deus utilizou para ressuscitar a Cristo. É o mesmo poder. Compreendam a grandeza desse poder. Um poder que não só ressuscita o Filho de Deus, um cadáver da sepultura, mas que o faz assentar aos céus, à sua direita, num lugar de honra e de poder, de onde ele reina. De onde ele reina, verso 21, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aqui, possivelmente, Paulo está pensando na cidade de Éfeso, conhecida pela sua feitiçaria, pelas suas artes mágicas, e muitos abandonaram essas artes mágicas e se converteram a Cristo. Houve um grande avivamento na cidade de Éfeso. Aquilo, de fato, era um avivamento que aconteceu lá. E também parece que aqui havia falsos mestres em Éfeso que perturbavam as igrejas da Ásia também, ensinando erroneamente a posição de anjos, talvez em relação a Cristo. Quando ele usa essa expressão aqui, principado, potestade, poder, domínio, se refere a todos os seres angelicais. E é uma expressão ocorrente de Paulo para se referir aos demônios. O que Paulo está afirmando é que que Cristo está acima de todos eles. O poder de Deus que foi utilizado, que ressuscitou e o fez ascender aos céus, colocou Cristo acima de uma posição acima de todos. Não existe nada superior a Cristo ou fora dele, um poder assim, fora. Está concentrado em Cristo. Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, onde ele domina sobre tudo, e não somente no presente século, diz Paulo, mas também no porvir, também no mundo vindouro. Aqui Cristo reina e permanece soberano à direita de Deus, até que ele retorne, subjugue todos os seus inimigos e entregue o reino ao Pai. Ele encerra dizendo que Cristo, aqui verso 22 e 23, que ele pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo,
para que Cristo seja o cabeça de todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Cristo é soberano, seu reino é universal, sobre todas as coisas, seu domínio não exclui nada, tudo está debaixo dos seus pés. Paulo diz que ele é o cabeça de todas as coisas, sobre a igreja, aqui o corpo espiritual de Cristo. Cristo é o cabeça, ele domina sobre tudo e ele é o cabeça da igreja. Queridos, para concluir aqui, o que nós aprendemos com esta oração de Paulo? Eu queria concluir relembrando o que nós mencionamos no início. Quando nós examinamos a oração de Paulo, e esse é o meu propósito nesta manhã, trazer essa oração, aprendemos sobre a natureza da intercessão eficaz e da intercessão que é essencial para a nossa vida e para a vida da igreja. E que grande parte das nossas orações ainda estão fora ou aquém de uma intercessão eficaz pelo povo de Deus, ou no mínimo desfocada daquilo que é essencial para a nossa vida cristã nesse mundo. Desfocadas. Eu queria trazer algumas aplicações quanto a isso. Primeiro, me ensinaram há 22 anos atrás, quando eu fui alcançado pela graça de Deus, que se aprende a orar orando. Eu descobri, depois que eu fui estudar a Escritura e teologia, que não. Você não aprende a orar orando. Você aprende a orar com a Escritura. É a Escritura que nos ensina a orar. É Jesus que nos ensina a orar. E os apóstolos inspirados pelo Espírito Santo que nos ensinam a orar. Como nós devemos orar? Devemos aprender com as Escrituras. Do contrário, não haveria tanta oração errada, equivocada, desfocada, sem sentido, sem dimensão, ao contrário da oração de Paulo. Não ensina, não edifica, nada. Até as nossas orações públicas, elas não são apenas dirigidas a Deus, mas elas são dirigidas a Deus e servem para a edificação dos santos. Elas são didáticas na igreja também. Você aprende com a oração. É por isso que no final nós dizemos amém. Como é que você vai dizer amém? Uma coisa sem sentido. Você percebeu aqui em Paulo? Essa oração de Paulo é um compêndio teológico. Tem tanta coisa de teologia aqui. Nós precisamos das Escrituras que nos ensine a orar e de um coração quebrantado diante de Deus. Somente um coração quebrantado. Muita gente ora. A oração não tem sentido. Não tem nenhum sentido. E não é com más intenções. Não é com más intenções. Mas nós precisamos a orar com a Escritura. Esse é o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês. Aprender com oração como essa de Paulo e o modelo que nós lemos na liturgia, a oração do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos. Segundo, interceda a Deus. Ore pelos outros. Ore pela igreja. Dedique esforço e tempo para interceder pelos irmãos. E não somente por si mesmo. Faça isso, queridos. Interceda pela igreja. Tire um tempo para orar pelos outros. Façamos isso para a glória de Deus. E faça isso como Paulo, com satisfação, com ações de graças. Deus tem alcançado pessoas. Deus tem salvado. Aqui ele tem a fé verdadeira, a fé bendita. O amor que há no meio do povo de Deus. Faça isso com satisfação, com gratidão no coração. Não cesse de interceder, mas não somente por si mesmo. Interceda pela igreja. Interceda pelo povo de Deus quando você entrar no seu quarto, quando dobrar os seus joelhos ou não. O Pai haverá de recompensar. Terceiro, novamente, talvez o ponto central aqui. Algumas coisas são importantes, mas outras são essenciais, são mais importantes. E nós precisamos começar a estabelecer na nossa vida, você e eu, o que de fato é essencial na nossa vida. O que de fato é prioritário. E começarmos a agir em favor disso
e orar por isso. O que é prioritário? Você sabe que as prioridades de uma pessoa, elas se manifestam. Você não pode esconder as suas prioridades. Talvez em oração, mas Deus conhece. Quando você está em secreto. Você pode conhecer as prioridades de uma pessoa na maneira com que ela utiliza o seu tempo, por exemplo. Da forma com que ela utiliza os seus recursos. E na maneira onde ela concentra todos os seus esforços. Aqui estão as prioridades dela. Você não pode esconder prioridades. Como é que você utiliza o seu tempo, os seus recursos? Onde concentra os seus esforços? E na oração é a mesma coisa. Quais são as prioridades da sua vida? Algumas coisas são importantes e vão continuar sendo importantes, mas outras são essenciais. E Paulo orou por aquilo que é essencial. Não, eu preciso orar por isso. É isso que a igreja está precisando. Compreender os planos de Deus, o ser de Deus, do Pai da glória, a grandeza do seu poder, a esperança do seu chamamento, iluminados os olhos do coração, ou entendimento, para compreender a Deus, as coisas de Deus, ter um entendimento espiritual das grandezas de Deus e desse plano tão excelso que Deus elaborou na eternidade, que Paulo começou a discorrer. Ore por aquilo que é essencial. E por último, viva de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos fazer isso, mas para isso, peça a Deus que lhe conceda a iluminação para o pleno conhecimento dEle. Peça a Deus isso, que Deus abra o seu entendimento e você possa compreender de fato os planos de Deus, a vontade de Deus, os decretos de Deus, sua vontade que está revelada nas Escrituras, a natureza da igreja, o seu eterno poder. Que você tenha certeza desse chamamento. Ore a Deus, Senhor, ilumina a minha mente para que eu possa entender, para que eu possa compreender, para que eu possa ter esse entendimento, esse discernimento espiritual na minha vida. Eu quero viver a Tua vontade, mas eu preciso que o Senhor me ensine. Eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, que são cegos se não houver a luz divina. Eu preciso. Oremos assim, queridos. Que Deus nos abençoe. Ficamos em pé.